E o Agricultura BR começa primeiro trazendo para você, desejando uma ótima tarde. Olha, o assunto de hoje você já sabe, é em torno do Plano Safra. Nesta última quarta-feira, nós tivemos a apresentação dos números, aconteceu em Brasília, com a participação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também com o presidente Michel Temer. E foram apresentados, confirmados números importantes, entre eles, um aumento de 2% sobre os valores que foram apresentados ou disponibilizados no plano agrícola da última temporada, 2% a mais. As taxas de juros, principalmente aquelas que são praticadas para o produtor rural médio, elas ficaram em 6%, o que representa uma queda de 1,5 ponto percentual abaixo daquilo que se tinha na temporada 2017-2018. A Agricultura BR agora vai trazer para você um resumo daquilo que foi apresentado para o Brasil inteiro, para o agricultor brasileiro. É o que nós vamos acompanhar agora. Você acompanha a primeira tela que temos aqui na apresentação, mostrando os dados em relação ao que vai acontecendo para o Plano Agrícola Pecuário. Plano Agrícola Pecuário foi lançado nesta última quarta-feira, você acompanhou ao vivo aqui no canal do Boi, conosco aqui no Agricultura BR. Veja só, confirmando dados, comercialização para custeio e investimento, tivemos o valor de 194 bilhões 370 milhões de reais, uma alta de 2%. Para o fim de comercialização, ficaram 2 bilhões e 600 milhões de reais. Recursos que foram disponibilizados para o seguro rural. Esse fator aqui do seguro rural, ele é importante porque ficou em 600 milhões de reais. É um recurso considerado baixo. Taxa Pronampe, que é onde se enquadra a maior parte dos produtores rurais brasileiros, 6%. Demais produtores, aí vai variar de acordo com aquilo que ele tem de recurso disponível, sobe para 7% essa taxa. Conforme o Ministério da Agricultura, serão 191 bilhões de reais para custeio e investimento, 2 bilhões e 600 milhões, como você está vendo aí, para comercialização da safra. Foram dados que foram apresentados pelo Plano Agrícola. Ele trouxe algumas novidades, a nossa expectativa até 2 dias antes, em conversa com membros do Ministério da Agricultura, era de uma taxa para o Pronampe em 6,5%, que seria igual à Selic. E é por isso que a gente traz agora parte da fala do ministro Maggi. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele focou bastante durante o seu discurso em relação aos efeitos negativos da paralisação dos caminhoneiros sobre o elo da produção rural do país. Veja. Eu recebi por incumbência do presidente, junto com minha equipe, junto com os demais ministérios, que nós pudéssemos apresentar um plano safra que refletisse a realidade do momento em que nós vivemos. E a partir da determinação do presidente, nós conseguimos, juntos com os agricultores, junto com as entidades que representam os agricultores, sindicatos, federações, cooperativas, entidades, conseguimos chegar a um denominador do que, dentro das condições que nós vivemos nesse momento, era possível ser feito. Com o entendimento aqui reconhecido pelo presidente da CNA, nós partimos para etapas dentro do governo, então. E dentro do governo, por sua orientação, também todos nós soubemos nos enquadrar e saber que, dentro das limitações que nós temos e das responsabilidades que cada um tem nos seus ministérios, nas suas pastas, de conseguir avançar o máximo que nós podíamos ir. E chegamos, então, aos números que aí estão colocados, taxas de juros importantes, uma redução média de 1,5% do que foi aplicado o ano passado, no Plano Safra do ano passado. Conseguimos avançar na questão da armazenagem, por exemplo, aonde para propriedades que colhem até 6 mil toneladas de grãos, juros bastante atrativos, de 5,25% de taxas de juros. Então, tudo isso foi possível construir dentro dessa harmonia.
Bom, essa foi a fala do ministro Blairo Maggi, parte dela, evidentemente, durante o lançamento que você acompanhou aqui conosco, ao vivo, aqui no Agricultura BR. Alguns fatores, eles foram marcantes nesse Plano Safra. De início, ele foi um Plano Safra na qual nós tivemos uma situação na qual tanto o ministro Maggi quanto o presidente Michel Temer, que você vai rever pelo menos parte do discurso do Michel Temer daqui a pouco, se explicando muito em relação ao que acontece para a paralisação dos caminhoneiros. Esse discurso da paralisação dos caminhoneiros, os impactos sobre toda a cadeia produtiva, mas um foco muito forte em relação a ela da produção, ocorreu para justificar, esse fator é importante, justificar uma queda na taxa de juros que não era aquela que era esperada pelo produtor rural brasileiro. O produtor rural esperava uma taxa menor. Como é que sabemos disso? A maior parte dos órgãos de representação do produtor estavam apontando que uma taxa ideal seria de 5%, CNA chegou a pedir 4% de taxa e tivemos a participação do representante da CNA. Vamos ver mais um dado desse Plano Safra lançado ontem aqui conosco. Você acompanha agora na tela alguns fatores que são importantes em torno do que foi apresentado aqui em relação à apresentação e divisão dos fatores. Veja só, o que está disposto para recurso de taxas? Recursos e taxas para custeio. 151 bilhões e 100 milhões de reais. Aqui eu lembro que esse custeio para o Pronamp taxa a 100%. Juros controlados, tá? O que é os juros controlados? É a taxa que tem ali entre 6% até o teto dessa taxa. 118 bilhões e 800 milhões de reais. Em juros livres, 32 bilhões e 300 milhões de reais. Por que esses fatores aqui em relação a custeio e também, por fim, para a comercialização, eles são relevantes? Eles têm uma relevância, a comercialização ali tem 2 bilhões e 600 milhões de reais, porque durante o evento de ontem, o presidente Michel Temer, mas principalmente ficou claro na voz do ministro Maggi, ficou muito claro que é possível fazer uma realocação de acordo com a necessidade, realocar para que esses recursos atendam, por exemplo, tire do custeio e coloque sobre comercialização, caso tenha chegado ao teto. Esse é um fator importante em torno daquilo que foi apresentado nesta última quarta-feira. Se acompanha conosco agora parte da fala do presidente Michel Temer, que ontem participou também do evento de lançamento do Plano Agrícola 2018-2019. Nós estamos renovando, o compromisso com o campo brasileiro. São nossos trabalhadores rurais, não vou dizer novidade, com seu trabalho, com seu talento, que fazem do Brasil a potência agrícola que é. Pois o governo tem que estar à altura do extraordinário sucesso do agronegócio. Daí os mais de 194 bilhões de reais em crédito do Plano Agrícola e Pecuário que lançamos hoje. São recursos que naturalmente estimulam a produção e impulsionam o crescimento da economia brasileira. Está aí o presidente Michel Temer falando a respeito da importância do setor do agronegócio, principalmente agropecuário, O Plano Agrícola é voltado para o setor agropecuário, o produtor rural que está envolvido em associações ou cooperativas, atende público agropecuário, produtor rural. Vamos ver agora na nossa última tela alguns dos programas ou linhas de crédito que são as mais importantes, presentes no Plano Agrícola. Aqui, passando aqui rapidamente por elas, Pronamp, importante lembrar, ficou em 6%. Temos aqui também Moderfrota ficou ali a 7%, Programa ABC entre 6% e 5,25%, e Novagro é um programa muito importante, a 6%. Os juros de custeio foram reduzidos para 6%, eu lembro que esses números são para os produtores rurais que estão encaixados no Pronamp, uma queda aí evidente entre de 1,5 ponto percentual
quando comparado ao mesmo plano safra, só que da safra anterior. Daqui a pouco, eu vou conversar com o Walter Puga Júnior, vou trazer um estudo feito pela equipe da Agricultura BR, que mostra por que esse dólar mais alto e com uma taxa de juros a 6% muda bastante o cenário. Sabe por quê? Porque o dólar mais alto faz com que aquele viés de queda negativo da taxa básica brasileira de juros se altere. Se alterando, ele passa a ter uma expectativa de taxas mais altas. Na última segunda-feira, a pesquisa Focus apontava para 8% a taxa de juros lá em 2019. Tem muita gente que já está dizendo que isso vai acontecer neste ano. E aí o impacto é diferente, porque uma taxa Selic subindo, uma taxa básica de juros subindo e uma taxa fixada para a Pronamp em 6% faz muita diferença. Mas esse é um assunto para logo mais, daqui a pouco a gente fala sobre dólar. O assunto agora é a soja e, como acontece tradicionalmente toda quinta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório de vendas e exportação. Um relatório que, exatamente como esperávamos, veio fraco. Por que ele está vindo fraco? Não há demanda sobre soja norte-americana. Esse é um fator que a Agricultura BR tem apontado há muito tempo. Esse fator de não ter demanda tem influenciado os negócios sobre soja em Chicago, que já teve registro de valores abaixo de $10 por bushel nas posições de mais curto prazo. Um outro fator importante é que o volume vai ficando mais baixo à medida em que o período de comercialização da temporada 2017-2018 vai encerrando para os norte-americanos. Então, já adianto, volume baixo de venda para os Estados Unidos, temporada 17-18, começa trazendo esse destaque e ainda meio distante da meta prefixada pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Pode colocar na tela, temos aí os dados para o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você vê uma venda semanal fraca até a semana encerrada em 31 de maio, de 164.830 toneladas. O que isso representa? Um total de vendas de 55.630.000 toneladas para uma meta de 57.120.000 toneladas. Você pode observar aí que quase não teve, que a gente costuma chamar aqui, eu e Juliana Comparim, aquele ponteiro ali de velocidade, ele praticamente não mexe quando está se falando das vendas norte-americanas da temporada 17-18. E a 18-19 também não foi muito diferente. Os números apresentados no mesmo relatório trazem vendas, tanto para a temporada 17-18 quanto para 18-19. E a safra nova dos Estados Unidos teve um volume muito baixo de vendas, é o que nós mostramos agora em tela, praticamente não movimenta frente ao que acontecia uma semana antes, e as vendas totais agora permanecem a pouco acima de 6 milhões de toneladas. Veja só que o volume de vendas, aqui a temporada 2018-2019, Estados Unidos em destaque. Volume em 34.710 toneladas que foram comercializadas na semana encerrada em 31 de maio. O total de vendas agora é de 6.360.000 toneladas, para uma meta de 62.320.000 toneladas de soja, que é a meta dos Estados Unidos em torno da comercialização norte-americana. Então temos aqui uma situação distinta em relação à soja dos Estados Unidos. As vendas são fracas. E se eu falava que as vendas são fracas por conta de uma demanda fraca sobre o produto norte-americano, eu posso estender esse comentário em torno daquilo que vai acontecendo com os negócios na Bolsa de Chicago. Ora, se a procura é baixa, é evidente que você vai ter valores pagos também inferiores para o produto norte-americano. E é o que nós temos acompanhado nos negócios, nas posições em Chicago. Chicago vem apresentando recuos. Inclusive, a posição de mais curto prazo, já nesta última quarta-feira, chegava a ter registro abaixo de $10 por bushel na negociação. Isso influencia negócios nos Estados Unidos e também fora. O grande fator é, sem dúvida, a demanda. A demanda é mais fraca porque Estados Unidos e China não chegam a um acordo em relação ao fator comercial. Mas não é só isso. É importante lembrar que essa semana tem sido marcada por um clima sensacional nos Estados Unidos.
Fabiano, o que quer dizer? Quer dizer que a soja americana deve estar concluindo aí o seu período de plantio já nos próximos dias, e por lá a soja que já foi cultivada, que já foi semeada, está tendo um desempenho excelente. Então, tudo certo com a temporada 18-19 de soja dos Estados Unidos, pouca gente comprando, com isso valores cedem. Vinha cedendo hoje mais cedo, vamos saber como é que vem soja em Chicago agora, você acompanha na tela comigo, temos soja em Chicago agora com negócios em queda forte. Observe que se eu falava que a posição de mais curto prazo caía nesta última quarta-feira e ficando abaixo de 10 dólares, apenas novembro ainda opera, mantém o piso de 10 dólares por bushel. Posição de julho, negociada a 9 dólares 86 centes o bushel, perde 8 centes de dólar. Agosto, 9 dólares 91 centes, também caindo 8. Setembro, 9 dólares 97 centes por bushel. E a posição de novembro, a única que mantém o piso, 10 dólares 5 centes mais 6 por bushel, vai oferecendo pouca resistência à soja em Chicago, expectativa natural, normal para esse momento da soja, na qual temos uma situação de pouca demanda e um ótimo desenvolvimento de campo da oleaginosa da campanha 18-19 norte-americana. A Agricultura BR agora fala um pouco a respeito da previsão do tempo em algumas áreas de produção do país. São poucos os estados que têm cultivo de soja nesse momento. São localizados na região norte e eles acompanham um calendário, eu falava de Estados Unidos há pouco, acompanham um calendário norte-americano. É o que você acompanha comigo agora, como é que está a previsão do tempo para esses produtores rurais. Quem traz as informações é Juliana Rezende. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Atualmente, é os produtores de soja de Roraima que estão em fase de plantio das lavouras. As últimas chuvas no estado de Roraima vêm mantendo o solo com bastante umidade, favorecendo essa fase inicial do desenvolvimento das plantas. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, ainda tem chuva em Roraima. Isso porque o extremo norte do país ainda segue recebendo pancadas bastante persistentes. Em Roraima, o acumulado é bastante significativo, podendo alcançar até 50 milímetros em apenas 5 dias. Essa chuva ainda segue bastante espalhada pela região norte, na parte central do país, tempo firme, enquanto que as chuvas retornam para o sul do Brasil a partir do próximo final de semana. Agora, ao longo do próximo período, entre os dias 13 e 17 de junho, a chuva persiste na região sul e em Roraima também. O extremo norte do país ainda segue recebendo pancadas bastante significativas. O volume de água que deve diminuir um pouco, principalmente a partir da próxima semana. Essa condição é um cenário bastante otimista. Com essas instabilidades diminuindo um pouco mais, os produtores podem seguir dando andamento às atividades no campo, porque conforme a chuva ainda deve seguir um pouco mais intensa ao longo dos próximos 5 dias, ainda pode ocorrer algumas paralisações, mesmo que momentâneas, em relação ao plantio da soja no estado. Então, a partir da próxima semana, conforme a chuva perde intensidade em Roraima, expectativa de produtores seguindo com as atividades de plantio das lavouras de soja no estado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá, Juliana Rezende, o Brasil é um país muito grande e você já tem aí estados cultivando soja já da temporada 18-19. E é sobre soja, mas principalmente milho, que nós conversamos com Ana Luísa Lodge agora, ela que é analista da FC Stone e fala agora a respeito da safra brasileira. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde, Fabiano. Realmente a gente teve um leve aumento aí na nossa estimativa de safra de soja. A safra já estava praticamente toda consolidada aí, porque a colheita já terminou, né? Mas a gente teve uma revisão de produtividade. Esse ano aí vários estados bateram recorde aí de produtividade, o que resultou em uma produção recorde, já que a gente teve aumento de área. Então, a gente produziu aí mais de 117 milhões de toneladas de soja no ciclo 17-18. Por outro lado, no caso do milho, a safrinha aí, ela tem sofrido aí com problemas climáticos, né? A gente viu um clima seco aí desde abril,
Choveu um pouco em maio, mas essa seca aí que ocorreu em abril e no início de maio, principalmente em estados como Paraná e Mato Grosso do Sul, ela afetou bastante a perspectiva de produção. Com isso, a gente está estimando uma safrinha de 55,4 milhões de toneladas. No total, a produção de milho ela deve ficar aí em 78,4 milhões de toneladas, o que é uma queda bem expressiva em relação às 97,8 milhões de toneladas do ano passado. No caso da soja, a demanda está bem aquecida, né? A gente deve exportar muita soja esse ano, a demanda por soja ao redor do mundo ela só cresce, né? E além disso, a gente teve quebra na Argentina. Com a produção menor na Argentina, deixa um espaço maior aí no mercado exportador de grão. E no caso da Argentina, eles exportam mais o farelo de soja. Então, eles também devem exportar menos esse ano, o que deixa espaço também para a gente aumentar até o esmagamento aqui no Brasil. O esmagamento no Brasil, ele já está forte, né? A questão do aumento da mistura do diesel no biodiesel favorece também o esmagamento de soja. Então, tanto o consumo interno quanto o consumo externo, as exportações de soja, elas estão bem aquecidas. Já no caso do milho, essa questão da produção menor, né? Ela pode acabar impactando aí no tanto que a gente vai exportar. A gente está estimando aí 30 milhões de toneladas em exportação. E no mercado interno tem preocupação aí com o consumo, porque a gente teve essa questão da greve dos caminhoneiros, que afetou bastante o setor de carnes. Teve embargo aí da União Europeia à carne de frango do Brasil. As margens dos produtores de carnes, elas estão apertadas. Então aí a gente estimou uma queda aí no consumo interno de milho, que deve ficar em 55 milhões de toneladas nesse ciclo. A greve afetou bastante, sim, o escoamento dos grãos no Brasil, tanto no mercado interno quanto para exportação. No caso do milho, que é o principal insumo aí para a ração, a gente teve problemas aí importantes aí com morte de animais, no caso das aves. Então, estima-se aí que o setor de carne deve demorar cerca de 2 meses para se recuperar, né? E isso daí ele afeta realmente a demanda por milho, por farelo de soja também, mas como o milho aí ele é o principal insumo, a gente acabou aí ajustando para baixo a nossa expectativa de consumo interno. Ana Luísa Lodge, da FC Stone, analista de mercado, comentando números e dados importantes para a produção brasileira. Importante como a produção lá em Janaúba, interior de Minas Gerais. Você tem acompanhado durante toda a semana informações importantes do desenvolvimento do setor agropecuário nessa região do Brasil, nessa região de Minas, e também feito grandes negócios à noite, com eventos, leilões que você tem acompanhado aqui pelo Canal do Boi. Nós vamos para lá agora, porque o Daniel de Paula está lá, está pronto, já está pronto um pouquinho, já há um pouco de tempo. Daniel de Paula, Janaúba tem concentrado ali no norte de Minas uma situação de desempenho para o setor do agro muito importante, liderando processos, principalmente através dessa feira que você já é tradicional, que você já é um veterano em acompanhá-lo, não é isso? Boa tarde. É isso mesmo, veterano em todos os sentidos, né, Fabiano? Estou aqui já pelo 12º ano sem interrupção e tenho muito orgulho quando arrumo as malas para vir para cá, porque sei que aqui eu me inspiro, né? E esse lugar realmente é de inspiração para aqueles que reclamam às vezes da vida e não sabem o quanto é difícil produzir pecuária, produzir leite, produzir frutas aqui. E quando sai daqui é porque tem muita qualidade. A fruticultura, que é um dos grandes motores da economia da região, tem aqui em Janaúba um exemplo de como se deve encarar qualquer tipo de intempérie ou dificuldades em todos os níveis para se ter um produto que o Brasil inteiro quer e uma boa parte do mundo recebe também com a qualidade que se busca no consumo final. E eu tenho aqui 2 experts em fruticultura, aliás, exploramos bastante esse assunto nesse ano aqui dentro do Agricultura BR. Também contamos com a ajuda do nosso Jânio Felipe, que é um dos produtores de uva aqui, o homem ligado ao Sindicato Rural de Janaúba, o cara que está ligado à Banorte, que é a associação que congrega os produtores aqui da região. E eu tenho também aqui, além de uma produtora importante, uma fornecedora de insumos, que é a Hilda, tenho também a Maria Geralda, que representa a Ipamig, porque afinal de contas não é simplesmente tirar uma semente de uma fruta, jogar no chão e esperar um pouco de água cair ali.
cai pouco, então você tem que irrigar para você ter um produto de qualidade. Tem muita tecnologia, é isso que eu queria falar, porque para vencer o baixo índice pluviométrico e também os vários riscos que existem na fruticultura, precisa ter tecnologia, né, Maria Geralda? E a IPAMIG espalha os seus técnicos aí pelos laboratórios, mas no campo também, que é onde está a fruta, né? E como é que é isso? Tem que tomar uma série de cuidados, né? E aqui mostra que esses cuidados são tomados, né, Maria Geralda? Bom dia. Bom dia. O resultado que a gente enxerga hoje no campo, né, dá para ver que deu certo, né, que trabalharam direito, né? Só de bananas são praticamente 18 mil hectares na região. Pode variar um pouco, 17 mil, quase 18 mil hectares de banana na região. Quase 200 caminhões de banana saindo da região por dia, para a pessoa ter noção da quantidade, né? Envolvendo, gerando renda, gerando emprego, e não é só emprego direto na bananicultura, isso aqui a gente falando só da bananicultura, mas tem outras atividades. Tem insumo, tem muda, tem o caminhão, o frete, tem quem carrega, tem caixa, né? É toda uma cadeia envolvida em torno de uma única atividade, né? E para essa atividade dar certo, com certeza muita tecnologia. E não é só a IPAMIG, existem outras empresas trabalhando com pesquisa na região, instituições trabalhando com pesquisa na região, como a Embrapa, como a Unimontes, né? Tem a IPAMIG, mas tem outras também. Além disso, o produtor do Noroeste de Minas, ele é muito ativo, sabe? Ele não fica esperando, não. É um produtor que vai atrás de informação, que vai fora do Brasil, inclusive, que nos procura, mas procura outros também. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, sabe? São várias instituições de pesquisa e um produtor, uma classe produtora muito, muito ativa e muitos técnicos da consultoria também, com muita experiência. É todo um grupo muito grande para chegar ao resultado que chegou hoje. A Banorte completou agora 25 anos, a gente teve um coquetel de comemoração dessa data bastante expressiva. A gente fala, e eu tenho passado aqui todos os dias à noite, por exemplo, a caminho aqui do Tatersal ou passeando aqui pelo parque, é impressionante a qualidade e a quantidade de pessoas que se juntam num determinado stand para as palestras técnicas, por exemplo, você falou da Unimontes, todos os dias, falando sobre o inseto da mosca da fruta, falando sobre irrigação, que talvez seja de todas as tecnologias a mais importante para se ter produtividade aqui. É uma coisa que a gente ouviu do Saulo, presidente da Banorte, a prudência, eu quero daqui a pouco ouvir da Hilda isso, que é produtora de banana, a prudência, e agrônoma, a prudência que os produtores têm de, num ano como esse, que parece indicar um novo ciclo de água, porque choveu um pouco mais, não vamos gastar isso tudo não, vamos fazer a poupança de água, é isso mesmo? Com toda certeza. A gente sabe que a seca ela é cíclica, né? Historicamente a gente se tem esse conhecimento, estamos saindo de um ciclo de seca aí de 5 anos, parece que as coisas vão melhorar nos próximos anos, mas a gente sabe que isso vai voltar e aqui não é uma região de fartura de água. Né? É um insumo essencial, não é só para a produtividade, é para a produção mesmo. Não existe bananicultura na região, fruticultura na região das tradicionais que a gente produz aqui, como limaça, taiti, manga, sem irrigação. É obrigatoriamente irrigado. E irrigar não é jogar água, irrigar tem todo um conhecimento por trás. Você tem o sistema correto para cada cultura, você tem o turno de rega exato, calculado tecnicamente, é uma decisão técnica, a quantidade de água, não pode jogar de mais, não pode jogar de menos, muito faz mal para a planta, além de ser um desperdício de energia e água. Existe conhecimento, informação atrás de cada passo. E com relação à pesquisa, o primeiro experimento com bananicultura instalado na região foi pela IPAMIG em 79. Mas em 80 a gente já trouxe a Embrapa de parceira. Em 80 já tinha pesquisador da Embrapa junto com os pesquisadores da IPAMIG. Então a IPAMIG começou lá em 79, mas logo no ano seguinte a gente já trouxe parceiros que estão com a gente até hoje, né? Que estão na região até hoje, né? Hilda, é muita segurança que vocês têm, né? Para poder se utilizar de tecnologias que a ciência desenvolve, para vocês tenham essa segurança de produzir e garantir mercado. Eu queria que você falasse sobre isso. E um outro detalhe importante que eu queria abordar contigo, que também é fornecedora de insumo, que tem que ser bem aplicado no campo, senão não adianta nada, ninguém gasta dinheiro nem com nenhuma atividade, mas ela falou do colaborador, da mão de obra. É impressionante, eu estive num domingo de manhã na fazenda Uvas Felipe aqui do Jânio, e é impressionante, mais de 30, 40 pessoas trabalhando na colheita, na embalagem, no escoamento das frutas e acho que todas as outras. Uma mão, sábado à noite, tinha gente embalando uma mão para mandar para Belo Horizonte, para Brasília, até por medo de uma nova paralisação dos caminhoneiros, mas essa tecnologia, mais a mão de obra, mais o que ela falou da união, né, da proatividade de vocês produtores, garante esse mercado pelo Brasil e pelo mundo afora, né, Hilda? Boa tarde, prazer em tê-la aqui. Obrigada, bom dia. Garante, e a gente como produtor, e aqui eu falo como produtora,
como fruticultora, a gente é muito ruim de marketing. A gente acaba que a gente trabalha, não tem domingo, não tem hora extra, não tem nada, trabalha procurando construir qualidade e a gente não informa isso para o nosso público consumidor, né, que às vezes não dá o valor devido a esse trabalho que a gente faz aqui. Todo esse trabalho de tecnologia que Magê está falando, de definir uma variedade, de definir um sistema de irrigação, de fazer um investimento altíssimo num hectare de fruta, a gente não informa isso para o nosso público e às vezes ele não dá o valor que merece. O marketing da fruta está na hora que a gente descasca uma banana e absorve aquele potássio gostoso, aquele sabor delicioso da banana prata aqui, que é o carro-chefe, né? Que você também produz no meio desses 18, 19 mil hectares que ela citou aqui. Do maracujá que você... Aliás, não precisa nem abrir, se passar ali na estrada do caminho de Porteirinha, você já sente aquele aroma gostoso, ou de qualquer outra fruta, o mamão, que é muito forte, a manga, a uva, enfim. A irrigação, como é que vocês estão interpretando isso para ter a garantia? Não é porque choveu agora, passou em algumas regiões aqui desse pedaço de 1000 milímetros, de um litro, né, de chuva que vai garantir uma produção por muito tempo. Tem que ser feita essa racionalização ainda para que você tenha com manutenção da produtividade, da qualidade e garantia para as próximas, o risco de próximos ciclos de seca, né? Olha, Daniel, o que a gente percebe que está acontecendo na fruticultura é que essas crises, todas essas dificuldades que a gente vem vivendo, dificuldade de água, dificuldade de produção, a gente precisa trazer isso para a mudança de gestão da fruticultura como um todo, né? Ao estabelecer um projeto de fruticultura, a gente entender quais são os fundamentos, qual que é a genética que eu vou colocar, se a genética que eu estou colocando na minha propriedade é uma genética aplicada, para onde eu vou vender, qual produto que o consumidor quer consumir e quer comprar. Não adianta eu produzir mais e tentar entregar qualquer produto no mercado. Então eu acho que o produtor precisa aproximar da pesquisa, precisa aproximar das instituições de ensino e de pesquisa e tentar mudar toda a gestão da cadeia. Precisa se organizar em instituições. A Banorte está aí, ela nos congrega, ela nos apoia, mas a gente precisa de mais efetividade, a gente precisa de mais agrupamento. A gente tem instituições fazendo trabalhos lindos, a Aslim, né, na Lima Ácida, organizando produtores, organizando produção, exportando produção. Então isso é gestão. Em resumo, hoje o produtor, eu falo como produtor, ele tem que voltar os seus olhos, voltar seus esforços para gerir todo o seu negócio, não só a questão técnica, mas a questão do negócio da fruticultura. Rapaz, eu estou ouvindo tanta de fruta aqui, viu, Fabiano? E contando a irrigação, que foi o início da sua pergunta, irrigação também, porque a água é nosso recurso limitante. Eu vou ter que pensar em quilo de fruta por litro de água. Qual litro de água que me dá o quilo de fruta mais rentável? Pensar em alternativas, né? A gestão. E eu lembro de uma época que eu vinha para cá e as pessoas estavam recebendo autorização para furar poço. Fura aí, depois a gente vê negócio de papel aí, de lei. E quer dizer, isso aí é uma maneira de você dar uma driblada nessas dificuldades que a Hilda citou aqui e que garantem esse mercado que a fruta aqui de Janaúba, eu já vi isso, já procurei, já encontrei várias vezes a banana daqui, a manga daqui, a manga Palmer, que é o carro-chefe daqui, também nas mangas. Enfim, fruta daqui, quando pensa nesse sol aqui, já sabe de onde vem a qualidade e nessa força de trabalho do produtor daqui. Falar nisso, acho que eu vou almoçar fruta hoje. Vou começar com um cajuzinho, pitadinha de sal por cima, agora 12:30, quinta-feira, né? A gente vai comer um cajuzinho, depois eu vou beliscar uma banana, uma manga e vou terminar com a bela de uma tangerina ou mexerica, ou se você for gaúcho, a bergamota. Vou mandar a fruta para dentro hoje, não vou mexer com carne mais não, porque senão daqui a pouco eu tô saindo daqui latindo, mastigando, sei lá. Obrigado, Magê. Obrigado, Hilda. Parabéns pela participação, obrigado por esperar a gente dar esse recado importante que é de uma força produtiva que dá gosto de ver. Aqui sim, viu, Fabiano, tem o Brasil que funciona e é isso que a gente mostrou durante essa semana aqui no Agricultura BR. Maravilha, Daniel de Paula. Obrigado pela participação, obrigado a elas também, pela atenção, por estarem conosco e mostrar um pouco disso que está acontecendo aí no norte de Minas Gerais, que faz toda a diferença na produção. E olha, daqui a pouco eu volto a falar sobre o Plano Safra, vou conversar com o Antônio Galvão, presidente da AproSoja no Mato Grosso, vou conversar também com o meu colega Walter Pulga Júnior, tudo isso e muito mais depois do intervalo.
Agricultura BR de volta, eu volto a destacar aqui o Plano Agrícola Pecuário, que foi lançado nesta última quarta-feira, transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Olha, teve um aumento de 2% nos recursos que foram disponibilizados, taxa de juros em 6%, queda de 1,5 ponto percentual no Pronamp, quando comparado às taxas passadas. Mas o que nós vamos saber agora é o entendimento, a opinião de uma das autoridades do agronegócio brasileiro, o Antônio Galvão, presidente da AproSoja Mato Grosso, está conosco, está ao vivo aqui conosco. Galvão, obrigado por mais uma vez estar participando aqui no Agricultura BR. Primeira coisa, qual foi a sua avaliação desse plano lançado pelo Ministério da Agricultura, pelo governo brasileiro, nesta última quarta-feira? Boa tarde. Nesta última quarta-feira, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os telespectadores do Canal do Boi. Com certeza ficou aquém da necessidade, como se ouviu diversos comentários, esse valor todo aí, dizer o que a agricultura brasileira necessita. Agora, os juros é que deixou a gente bastante preocupado. No momento que o governo divulga aí inflações baixíssimas, uma taxa Selic de 6,5%, a gente ainda aceitar ou praticar 7% fica difícil, viu? Então, a gente tem preocupação sim sobre esse assunto. Agora, me admiro que o valor é baixo e todo ano acaba sobrando recurso. Então, tem que desburocratizar também um tanto do acesso desse recurso, especialmente essas regiões que estamos dentro da Amazônia. Isso não pode mais acontecer, Fabiano. Agora, também temos que reconhecer aí que a gente colocou uma demanda aqui da AproSoja Mato Grosso, onde saiu aquele valor diferenciado, com juro também diferenciado, alto na nossa avaliação, nós pedimos muito abaixo, mas aonde o governo destinou dentro do PCA, a nível aí de pequena propriedade, a média propriedade para pequena, aquele armazém de até 6 mil toneladas, onde veio dar um diferencial de juro sobre o outro PCA que seria a nível aí comercial. Então tivemos também esse ganho, uma coisa nova que está lá dentro, você pode ficar atento, e foi uma demanda colocada aqui para a AproSoja. Então a gente tem que agradecer aí o ministro da Agricultura, a equipe do Ministério da Agricultura de ter inserido isso. Que nós temos aqui no Mato Grosso um programa Armazena Mato Grosso, e nós temos que chegar a fazer com que esse recurso chegue e isso venha a acontecer. Um armazenamento maior a nível de propriedade. Em relação ao que foi mostrado ontem, lançado, e quando comparamos ao Plano Safra anterior, no Plano Safra anterior foi lançado com uma taxa de juros a 7,5% no Pronamp, e essa taxa tinha um viés de queda para a Selic e ela veio caindo, ela foi sendo reduzida. A taxa que foi lançada ontem, a 6% média, ela é uma taxa 0,5 ponto percentual abaixo da Selic atual. A questão é que agora nós temos uma inversão. Há um indicativo de viés de alta para a taxa básica brasileira de juros. No seu entendimento, isso pode favorecer o produtor rural? Essa taxa de juros de 6% pode vir a ser mais interessante nessa tomada de crédito? Olha, pode até virar interessante, mas agora nós vamos torcer para que haja inflação, nós vamos torcer para que haja alta de juros aí, para poder dizer que a taxa de juros aí que foi lançado para a agricultura ficou barato. Eu acho que nós não podemos pensar dessa forma, porque senão nós estamos trabalhando contra o Brasil, contra a economia aí praticada. Então eu torço para que ela fique do jeito que está, tanto de um lado como do outro. Porque para você ter um ganho um pouco de um lado, para depois você gerar uma inflação, isso não tem rentabilidade e acaba não virando lucro também. Então essa preocupação que está aí colocada, esse manifesto, isso tudo que está acontecendo no Brasil aí, outras notícias que vêm de fora do mundo, isso preocupa muito. Agora, não seria dessa forma para com que ela fique barata, não. A gente gostaria que tivesse continuado com esse juro que está a taxa Selic, até cair mais alguma coisa, mas que tivesse saído realmente a taxa de juro hoje aí para o sistema agrícola, pecuário, enfim, do Brasil, dentro da realidade que estamos vivendo nesse momento. E vamos trabalhar e torcer para que isso não aconteça com essa previsão que está sendo colocada aí pelos mercados. Galvão, um dos grandes motivos, né, dessa expectativa talvez um pouco maior para a Selic em 2018 é o dólar. O dólar está ficando bem mais elevado. Nesse momento, para quem está vendendo soja, porque na hora que você está comercializando, você tem um fator positivo, né, que você acaba na conversão tendo um valor em reais melhor. Mas para aquisição de insumos, ela
você vai ter que comprar, vai ter que importar produtos, vai pagar num dólar mais alto, e o dólar acaba pressionando essa inflação aqui no Brasil. Como é que o produtor rural aí no Mato Grosso, o sojicultor, tem administrado as vendas que temos as informações que está travada no país, como é que ela tem vendido essa soja agora neste momento, e como que tem feito a aquisição desses insumos por conta desse dólar mais forte? Isso na prática virou a grande preocupação nossa. Como a gente acabou, eu mesmo tenho esse exemplo, tenho um produto comprado em dólar para pagar, e a soja, pior de tudo, que nem mercado tem. Com essa folia toda que está acontecendo desse manifesto, essa alta de frete que vai tirar em cima do produto final, vamos dizer, nós aqui do produto primário, a própria indústria do produto dela já final, que tem que ser transportado, isso virou um pesadelo aqui para a gente. Hoje você pagar um adubo dolarizado, aí, um fertilizante dolarizado, com uma soja dolarizada, mas caindo ela em dólar, é só o dólar que aumenta e o bushel que cai, isso está virando um pesadelo aqui para a gente, com certeza absoluta, Fabiano. Essa é a grande preocupação nossa, descasou totalmente o custo de produção nesse momento. Tá certo, Antônio Galvão. Galvão, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo, sempre nos atende muito bem. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Obrigado aí pela oportunidade, Fabiano, e estamos sempre à disposição. Tá certo, obrigado pela participação. Está aí Antônio Galvão, presidente da ProSoja no Mato Grosso, comentou os números do Plano Safra, comentou também essa questão aí da aquisição de insumos e mercado travado, tá? A soja vem com o mercado travado porque o interesse na venda, como o frete mais alto, a venda da soja ficou um pouco mais complicada neste momento e isso traz preocupação generalizada. Esse fator é importante a ser ressaltado. E tudo que nós conversamos aqui, eu com o Galvão, tem a ver com dólar, tem a ver com o mercado, principalmente. O dólar no Brasil tem subido, o dólar sobe no mundo todo, mas como dizíamos ontem, aqui durante o lançamento do Plano Safra, essa situação não é só um motivo externo, não é só por conta das confusões que são causadas pelo presidente Donald Trump, tem muita coisa interna que faz com que o dólar também suba. E isso tem feito o Banco Central atuar de uma forma mais forte em relação aos chamado swap tradicional para conseguir conter um pouco essa alta do dólar. É a alta do dólar que tem pressionado a inflação e mudado a expectativa. Se tínhamos no começo do ano uma expectativa, um viés de queda para a taxa básica brasileira de juros, ela se inverteu. Agora, a viés é de alta. Vamos saber como é que vem o dólar agora? Dólar comercial, neste momento, nós temos na tela, se tiver, pode colocar, dólar que vinha com uma movimentação de alta, o dólar segue nesse patamar, olha só, R$ 3,92, é uma alta muito expressiva, 2,14% de alta para a moeda norte-americana no país. Essa é a situação de momento. Situação de momento, é um dólar, se eu não estou enganado, é o dólar mais alto desde julho de 2016, se eu não estiver enganado, esse é o valor mesmo, 3,92 mais alto. Mas quem vai falar um pouco sobre isso, sobre esse tema, e falar por que o dólar tem subido e como é que o Banco Central tem administrado esse swap cambial, é o meu colega Walter Pulga Júnior, está em São Paulo, está acompanhando de perto, tanto os fatores do Plano Safra, como que o dólar afeta, mas como que o dólar está afetando a vida do brasileiro em geral e também esses financiamentos do agronegócio brasileiro. Pulga, dólar disparado. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. O dólar disparou, passou de 3,90, foi a 3,91, 3,92, se você lembrava agora. O último número, R$ 3,92 mais 10, uma alta, como você disse, de 2,14%. Agora, segundo alguns analistas de mercado, diretores de investimento, como o Paulo Petrassi, por exemplo, que é da Leme Investimentos, nós estaríamos sofrendo aí uma ação especulativa, um pequeno ataque especulativo, vamos dizer assim, via câmbio, que é contornável, segundo o Paulo Petrassi, né? Aliás, o Banco Central tem procurado agir, viu, Fabiano? Olha, o BC vem atuando com força nos mercados, agora há pouco foi ao mercado, vai ofertar até 40 mil novos contratos de swap cambial tradicional, ou seja, o Banco Central entra no mercado com esses papéis que equivalem, na verdade, a juros mais variação do câmbio,
ofertando o equivalente a dólares no mercado. Essa brincadeira já está custando caro, viu? Porque se mantiver esse volume que está ofertando agora até o final do mês, nós teremos aí 8 bilhões e 760 milhões de dólares lançados pelo Banco Central no mercado. Bom, o BC tem mesmo que atuar, não há outra alternativa para evitar aí que o dólar chegue rapidamente à faixa dos R$4, né? O ataque especulativo não é descartado, mas isso está custando caro, viu? O nosso ministro da Fazenda, né, Eduardo Guardia, disse agora há pouco que é perfeitamente contornável a situação, o Banco Central está atuando no mercado. Para se ter uma ideia, vai se propor a oferecer mais 40 mil contratos de swap cambial para atenuar essa alta acentuada no dólar, mas não tem controlado, não. De modo que, considerando maio, Fabiano, o Banco Central já perdeu 6 bilhões e 900 milhões de reais com a swap cambial. Como é que se explica isso? O Banco Central ganha quando o dólar cai e perde muito quando o dólar sobe. Ele entra no mercado, o dólar sobe, ele perde recursos. Quando o dólar cai, ele recupera. É essa a atuação do Banco Central nesse momento. E o que está ocorrendo é que maio já fechou aí com um prejuízo de 6 bilhões e 900 milhões de reais. A expectativa é de que agora o Banco Central atue de maneira mais firme para controlar o dólar, porque o dólar já vai alterando e muito também o mercado de capitais. Quer ter uma ideia? Vou falar do Ibovespa, Fabiano. Veja, o índice Ibovespa está desabando agora 3,42%, as últimas informações nos principais sites de internet do Brasil. 73.517 pontos. Desabou o índice Bovespa. Aliás, já caía 1,95% agora há pouco, por volta das 11h30 da manhã. Por que isso estaria ocorrendo? Porque os principais papéis que são negociados na Bolsa e que fazem parte do índice Bovespa, para se ter uma ideia, das 67 ações negociadas nesse índice, né, fazem parte de um pacote, apenas 4 tinham alta, né? As demais estavam todas em baixa. A Gol, por exemplo, perdia quase 5,5%, porque, lógico, é afetada pelas viagens, pelos custos, né, para abastecimento das aeronaves. O Banco Itaú perdia mais de 2%, o Bradesco perdia mais de 2%, o Santander perdia quase 5%, o Banco do Brasil tinha queda de 2,70%. A Petrobras, com essa alta do dólar e mais os problemas que tem enfrentado, perde quase 3%. Resumindo, lucro mesmo só para a Embraer, que tinha uma alta de 2,11%, beneficiada aí pela valorização do dólar diante do real. Até a Vale, que a princípio seria beneficiada com as exportações de minério pela valorização do dólar, acabou prejudicada também, agora há pouco recuava 1,60%. Ou seja, a alta do dólar, essa disparada, já prejudica diferentes empresas no Brasil e beneficia muito poucas, viu? É com você. Pulga, para encerrar, em uma palavra só, Banco Central brasileiro, hoje, através dos recursos que tem e também da técnica em relação à aquisição ou não da moeda, tem hoje fôlego para exercer algum tipo de controle do dólar no Brasil? Olha, o Banco Central, segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem condições sim. E o Banco Central tem fôlego para aguentar. Mas está apostando num controle que não está ocorrendo. Há uma especulação muito grande com o dólar nesse momento e parece que ele terá que atuar de maneira muito firme nos próximos dias, hoje e amanhã. Por isso já se propõe a rolar aí 8.800 contratos de swap agora com vencimento em julho, vai propor aí também mais uns 40 mil contratos, 40 mil novos contratos equivalentes à venda futura de dólares, né, no mercado para tentar controlar. Mas até agora não surtiu efeito, não. De qualquer maneira, ainda tem fôlego para aguentar. Segundo o ministro da Fazenda, realmente o Banco Central tem fôlego. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde a você. Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo direto de São Paulo. Por aqui eu mudo de tema, porque eu vou trazer agora uma entrevista, inclusive, que o meu colega Walter Pulga fez lá em São Paulo há pouco. Ele fez com um grande especialista do agronegócio brasileiro, Ademiro Vian, esteve presente com ele há pouco lá na BBM e falava a respeito dos efeitos do Plano Agrícola Pecuário, lançado nesta última quarta-feira, que você acompanhou ao vivo aqui pelo Canal do Boi, no Agricultura BR, e também esses impactos da moeda norte-americana aqui no Brasil sobre as linhas de financiamento. E o governo federal anunciou ontem o Plano Safra, que vale a partir de julho deste ano.
Poucas análises foram divulgadas, algumas críticas ao volume de recursos e a taxa de juros. Está aqui ao meu lado, é professor da GV, e olhou aspectos específicos do Plano Safra anunciado ontem, considerando aí outras circunstâncias. Ademir, obrigado por ter vindo. Vamos começar a falar desses 194 bilhões e 300 milhões. É recurso mesmo que vai chegar até o produtor? Não é, não vai chegar até o produtor. A gente tem que dar uma esmiuçada neste Plano Safra, olhar por dentro, tá? O que foi divulgado ontem é uma peça política. O que nós vamos falar agora é questões técnicas, é real, aquilo que vai acontecer com o produtor lá na frente. O que foi divulgado ontem, Pulga, 191 bilhões, dali dentro já tem 50 bilhões que são taxas de juros livres, tá? Então nem deveria ter sido somado. Então 151 bilhões já está, entre aspas, tem que ser expurgado dali, tirar os 50 bi, o que já cai aí bastante, tá certo? Mas, na verdade, o Plano Safra de ontem foi, vamos dizer assim, uma receita de uma torta bem complicada, ou seja, uma receita de bolo que, por exemplo, vamos lá os principais que eu listei aqui. Para atender o segmento financeiro, uma pitadinha aí de redução do volume de crédito, que era 34% a exigência para aplicar em crédito rural, que é o famoso RO, o Banco Central baixou para 30%, tá certo? Então deu aqui uma reduzida em 4% no volume de crédito subsidiado para a agricultura. Isso não foi comentado, foi uma redução. Taxa de juros. Tá? Na taxa de juros, ele também não comentou, não falou nada na divulgação, mas tem já uma resolução do Conselho Monetário de ontem, e que não está no site do Ministério da Agricultura, que é criando a indexação no crédito rural, para custeio e para investimento. Então é assim, o produtor rural, ao chegar lá na agência do banco, a partir de 1/7, ele vai encontrar duas bandejas lá, tá? Você quer um pedacinho dessa torta aqui, que é uma taxa de juros fixa, ou o senhor quer esta outra aqui, que é uma taxa de juros fixa mais um pós, ou seja, a gente chama pré-pós. Claro que o banco vai querer colocar para o produtor aquela que é pré-pós, onde ela tem uma taxa de juros que se você conhece no ato da contratação e uma taxa de juros que você não conhece. Que é variável. Ela vai oscilar em função da inflação, que é o IPCA, ou a correção monetária, que é a inflação dos títulos públicos. Então, aqui tem uma pitadinha aqui. Este ponto foi para atender o Ministério da Fazenda, que é a questão do dinheiro. Ele não tem dinheiro para equalizar a taxa de juros. Então, operações contratadas com taxas pós-fixada, ela não tem subsídio. O governo não tem que dar, não pode subsidiar, fazer a equalização de taxas de juros. O produtor é que vai pagar. O produtor é que vai pagar e vai pagar na oscilação da inflação. Então, aqui tem uma pitadinha, aqui, uma salpicada aqui para atender o Tesouro Nacional. Aí tem o limite de financiamento. Olha, para atender aqui, vamos aumentar alguns limites de financiamento. Vamos aumentar um pouquinho o limite de financiamento do Pronamp, que é o médio produtor, do Pronafiano, mas correção assim, tipo pela inflação, 3%, 4%, não mais do que isso, tá? O seguro, olha, o seguro, uma pitadinha de seguro, vamos repetir os 600 milhões, né, que é o orçamento? 600 milhões, não é a questão do seguro dos 600, 500, 900, 600 é insuficiente em qualquer circunstância, se fosse um 200 era insuficiente. A questão do seguro é que você tem que ficar repetindo isso ano a ano, tá? E não é este o problema do seguro é não ter uma política de seguros aqui no Brasil. Nós temos uma meia só, tá? Que você aloca um volume de recursos no plano e depois vai atendendo os bancos, a seguradora dos bancos. Este faz operação, toma um punhadinho, esse mais um punhadinho para você, esse outro punhadinho para você. Tá? E sem compromisso. O seguro rural não é boa. Não é boa, longe de ser boa, né? E não atende o país inteiro, tá? Então atende instituições financeiras que operam, tem uma seguradora, essa seguradora está disposta a fazer uma velhinha casada para dar um retornozinho para o banco. Só pega o que tem de melhor. A seguradora pega só filé mignon. Só filé mignon, nas regiões onde tem menos risco, para as atividades lavouras que têm menos riscos.
Ou seja, o produtor, na verdade, o seguro, a própria apólice cobre muito pouco ou quase nada. Agora tivemos um pouco de frio lá no sul, muito provavelmente os seguradores estão caindo fora, certo? Ou seja, se for 600 milhões ou 800 milhões, não resolve. Não resolve. A política para o seguro rural estaria... É o lastro. Lastro é a política. Ó, seguradora, o senhor vai pegar dinheiro do Tesouro Nacional? Então o senhor vai ter que operar no país inteiro. Está aí nessas culturas aqui no país inteiro, como é lá um americano, sabe? Lá na política americana. Então, o seguro não adianta, não é questão de recursos. Um outro ponto, que é a equalização. Tá? Então, a equalização, nós tivemos um problema ali de, olha, como eu não tenho dinheiro para equalizar, eu aumento, coloco aqui uma taxa pré-pós, tá? E um sexto ponto aqui, eu vou colocar aqui uma reduçãozinha de taxa de juros, tá? Que é uma reduçãozinha de meio ponto aqui, de 1,5 ponto ali, de 1 ponto lá, tá? Que no somatório vai dar o volume de recursos, tá? Esse aumento, essa redução, ela vai somar aqui um valor que seria o equivalente àquele valor que ele está indexando, ou seja, uma parte da carteira eu estou indexando, esta parte indexada eu não vou ter equalização, tá? Portanto, isso me permite eu reduzir uma taxa de juros em algumas faixas, tá? E aí, então, ele vem com este copo de azeite aqui para dar uma adocicada em toda essa engrenagem, mas atendendo um punhadinho aqui, um punhadinho ali, salpicando aqui e ali, ou seja, virou um amontoado de frases desconexas do Plano Safra. Plano Safra, resumindo, é um plano fraco, como algumas entidades já apontaram? Fraquíssimo. Eu não diria fraco, fraquíssimo. É um amontoado de normas e crédito, não é política agrícola, né? Então, um amontoado de aquele que teve mais força para falar mais alto, para despenhar mais, levou uma redução maior da taxa de juros. Por exemplo, os bancos levaram aqui nesse Plano Safra uma redução, tiveram aqui um intento aqui, né, de uma redução de 4% na obrigatoriedade. Isso significa alguns bilhões. E o outro é a questão da correção, porque ele capta o depósito à vista a zero, não paga nada para o poupador, para o depositante, mas vai aplicar lá no PUGA, tá certo? O produtor PUGA, tá? E o PUGA vai pagar correção monetária para ele, inflação para ele. Então, para ele, está preservando maior volume a juros livres, vamos dizer assim. Maior volume a juros livres, tá? Então, o governo está caminhando. E está muito claro isso aqui. O anterior, o Plano Safra anterior, ele já dava esse indicativo. E agora ele vem com mais um indicativo. Ou seja, olha, pessoal, nós não vamos dizer que não vai ter mais Plano Safra, vamos continuar divulgando. Mas, olha, veja bem, né? Vamos passar um custo para você, produtor rural. É isso aí. E já começamos indexando agora. Eu só queria ressaltar o seguinte, pô. E aqui a bancada ruralista acho que deveria também se atentar e se debruçar sobre um ponto, pelo menos, que é a indexação do crédito rural. Nenhum outro segmento da economia está indexado na operação de curto prazo. Certo? Por quê? Inclusive, a lei que criou o real, né, ela proíbe a indexação de curto prazo. E é o que está ocorrendo agora. E é o que está ocorrendo agora. Então, eu até levantaria essa questão. É legal você indexar? Legal na questão da legalidade, tá certo? Mesmo. A princípio, não é. A meu ver, não, porque a política, a lei que criou o real, ela proíbe indexação de operações de curto prazo. E operações de crédito rural de comercialização e de custeio é de curto prazo, é menos de um ano. Tá? Então, é um ponto importante a verificar. Muito importante. E por que o agrícola só ele está sendo indexado? Qual é o outro segmento da economia que está sendo indexado? E tem motivos para indexação? Economicamente falando, não. Não por quê? Porque, Puga, é o seguinte, nós temos uma inflação que está fugindo do controle? Não. Qual é a taxa Selic? 6,5%. Nós temos um desemprego de 13 milhões. Nós temos um dólar que está subindo na casa de 3,83. O barril do petróleo subindo a mais de 80 dólares. Então, as circunstâncias, elas são muito complexas, elas são assim, economicamente olhando, não é possível, não está perdendo o poder aquisitivo da moeda. A moeda não está perdendo poder. Então, não seria necessário uma de hipótese nenhuma. Bom, você tem a visão clara e bem, né, uma posição firme do Ademiro Vian, professor da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Vamos encerrando esta entrevista, mas fique ligado. Nós temos durante o dia mais informações para você que acompanha a programação do Canal do Boi.
Está aí a entrevista de Walter Puga Júnior com o Ademiro Vian, uma entrevista excelente, esclarecedora para quem quer entender a política e também os cenários de mercado do agronegócio brasileiro. Nós vamos para o intervalo comercial agora, daqui a pouco a gente volta falando a respeito da Suzano, que teve prejuízos fortes em torno da greve ou paralisação dos caminhoneiros, e vou falar ainda que hoje chegou ao fim a aquisição da Monsanto pela Bayer, daqui a pouco na Agricultura BR. E diversos setores da economia brasileira e também do agronegócio perderam muito com a paralisação dos caminhoneiros. É o caso da Suzano Papel e Celulose, que deixou de produzir, por exemplo, 80 mil toneladas de celulose. Este é o assunto de agora no quadro Agroações. O Agroações traz em destaque, portanto, a Suzano Papel e Celulose, uma das grandes do país, e que anunciou nesta quinta-feira pela manhã que teve também prejuízos. Esses prejuízos foram causados pela paralisação dos caminhoneiros, ou para greve, como alguns dizem, que fez com que a empresa mantivesse as suas plantas industriais não operando, paralisando também as suas operações, ou operando de maneira parcial. Com isso, o resultado foi uma produção de 80 mil toneladas de celulose a menos e de 25 mil toneladas de papel a menos. Você acompanha comigo na tela para você ver esses dados, esses números mexem não só com o setor de papel e celulose, mas também, de maneira geral, com o setor da agropecuária brasileira. Celulose teve uma redução de 80 mil toneladas e papel 25 mil toneladas que deixou de produzir. A Suzano iniciou a retomada gradual das atividades de todas as suas plantas industriais. Esse passo ele é importante para que a Suzano retome as suas ações. Entretanto, não é do dia para a noite que você consegue fazer a retomada de produção. Tem vários fatores que impedem. Um deles é a chegada de matérias-primas, é a gestão logística, tanto de armazenamento quanto também de saída de produtos, que acaba fazendo com que a retomada demore um pouco mais. Vamos saber como é que vem as ações da Suzano nos últimos 30 dias. É o destaque agora do Agricultura BR. Suzano opera com alta. Você vê aqui que no dia 7 de maio, Suzano vinha com R$ 39,43 o valor da ação. No dia 17, R$ 44,42. Dia 23 do último mês, R$ 42,71. No dia 1º de junho, Suzano chegava a R$ 44,48. Nesse dia, último dia 6 de junho, nesta quarta-feira, alcançava R$ 51,96 o valor da ação da Suzano aqui, números que mostram aqui uma alta expressiva. A alta da Suzano ela é tão expressiva que no volume de um mês, do dia 7 até o 7 de maio até o último dia 6 de junho, as ações da Suzano sobem 10%. Entre os dias 5 e 6, as ações da Suzano sobem cerca de 7%, as ações da Suzano vindo com volume maior, claro que tem essas questões relacionadas à fusão com outras empresas que fazem com que ela fique mais interessante. Vamos saber agora como é que vem as ações da Suzano na negociação ao vivo, são as posições negociadas para a Suzano na Bolsa de São Paulo. Suzano, que tem capital aberto, é negociada sobre a sigla SUZB3 e vinha hoje, depois dessa alta forte que tivemos na quarta-feira, uma alta de 7%, hoje ela vinha com ligeira queda, vinha perdendo cerca de 1,28%. Bom, não temos condições de mostrar, mas Suzano vai perdendo agora cerca de 1,43% frente aos negócios de ontem. Lembrando que ontem teve essa alta de 7%. A Agricultura BR traz em destaque agora o milho norte-americano. E o nosso entendimento pessoal aqui está muito mais com cara de que as exportações de milho dos Estados Unidos vão atingir a sua meta de vendas do que a soja norte-americana. Olha só, de acordo com o relatório que foi apresentado hoje, tradicionalmente vendas e exportações é apresentado na quinta-feira, teve uma comercialização até o último dia 31 de maio de pouco mais de 836 mil toneladas de milho, o que fez com que se aproximasse muito da meta de vendas e exportações da temporada 2017.
2017 e 2018. Veja conosco aqui nós temos o milho norte-americano, campanha 17-18, vendas da semana encerrada em 31 de maio, 838.616 toneladas, fez com que os americanos alcançassem 55 milhões e 300 mil toneladas vendidas na safra. A meta é de 56 milhões 520 mil toneladas. O que quer dizer isso aqui? Se os americanos conseguirem vender ali 1.200.000, 1.230.000 toneladas, que não é um número impossível, na próxima semana eles já batem essa meta de vendas. Se acontecer nas próximas 2 semanas, já é uma coisa bem mais viável. Os americanos estão aí há cerca de 2 semanas de bater a sua meta de vendas e exportações. Já que eu falei de milho, falei dos Estados Unidos, vamos rapidamente ver os valores internacionais. É milho negociado na Bolsa de Chicago e nós destacamos aqui milho vindo hoje perdendo. Perde cerca de 2 centos de dólar até 3 centos de dólar por posição. Julho vem a 3 dólares 75 centos mais 6 o bushel. Setembro, 3 dólares 85 centos o bushel. Posição de dezembro, abaixo de 4 também, 3 dólares 97 centos o bushel. Só março de 2019, com negócios acima de 4 dólares, vem a 4 dólares 6 centos por bushel. São os negócios neste momento com milho na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco no Agricultura BR, as últimas informações dessa edição. Então, entre em contato conosco, dá tempo ainda, você manda no nosso WhatsApp, no 67996562266. Voltamos já. E a empresa alemã Bayer comunicou na manhã desta quinta-feira que concluiu a aquisição da norte-americana Monsanto. Essa conclusão aconteceu nesta quinta-feira. É importante lembrar que esse é a maior fusão ou aquisição do agronegócio mundial e teve como os valores pagos de 128 dólares por valor de ação. Uma das primeiras situações colocadas pela Bayer é que vai mudar o nome da Monsanto. Com essa informação, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu lembro que soja segue perdendo, mas daqui a pouco, às 17h20, eu volto trazendo mais informações, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.